Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Selby Valauer. Bem-vindo, bom dia, Selby. Bom dia, Bruna. Selby, começa te apresentando pra gente, conta um pouco da tua história. O Selby Valauer, ele já é bastante conhecido. Ele agora, dia 22, vai fazer seus 85 anos, né? Maio é o mês das rosas, né? A bandeira de estrela, por exemplo, tem num quarteto um buquê de rosas vermelhas. Então, a bandeira de estrela feita pelo Dr. Reinaldo Miller, Lauro Miller, me inspirou para fazer a bandeira de Teutônia também, né? Então, tanto é que eu sou o autor da bandeira e o brasão de Teutônia. Fui eleito vereador em 1982, juntamente com os demais, éramos 9 vereadores, entre eles Egon Herrli, Willi Ricardo Wolff, Cláudio Bibusch e o outro era o Ayrton Grave. Do PMDB nós temos o Schneider, não lembro o primeiro nome, Dorival Vez Machado, aliás, foi o mais votado de Teutônia, e Ronaldo Goldmeier e Mário Vink. Então, eram 9 vereadores eleitos que foram impulsados por mim. Como assim? Eu sou era o vereador mais idoso na época, e a lei determina, quando um município novo se instala, cabe ao vereador mais velho, mais idoso, tomar a dianteira, instalar o novo município, dar posse aos vereadores, dar posse ao prefeito, receber dele o juramento de cumprir as leis e também posse ao vice-prefeito, que então na época era prefeito Elton Klepke e Silvério Liersen, vice-prefeito. Esse foi então o primeiro momento da minha apresentação. Bom, você fez parte do movimento emancipacionista. Conta pra gente como foi essas conversas, essas tratativas, afinal, não é algo que acontece do dia pra noite. Sim. Teutônia já conversava em 1960, 1962, iniciou então um movimento para emancipar. O movimento surgiu mais no bairro Teutônia. Evaldo Allert, o professor Schwamba, e Berno Dreyer, da Boa Vista, meu professor primário, aquele que me alfabetizou, ele fazia parte também dessa comissão que queria emancipar Teutônia. Só que não havia uma regra bem traçada para iniciar a campanha. Deu muita discórdia. Quando foram recolher assinaturas, tinha que apresentar uma lista na Assembleia Legislativa, assinaturas dos eleitores. Então perguntávamos aos eleitores aonde vai ser a sede. Então diziam, vai ser no bairro Teutônia. Não, então eu não assino, tem que ser em Lenguiru. E daí deu discórdia, deu brigas, e a coisa não estava bem formulada. Elton Klepke também esteve presente nessas reuniões, e ele ouviu as briguinhas, as discórdias, a disputa do lugar onde ia ser a sede. Então ele pediu ao deputado Fornari, Antonino Fornari, de Arroio do Meio, ele estava muito ligado a Teutônia e ao Klepke, pediu através do deputado estadual para sustar o movimento. E assim aconteceu. O movimento foi abafado, esqueceu-se emancipar, até que em 1976, Klepke, na calada da madrugada, organizou as regras, como devia ser iniciado o movimento. Ele escreveu quase uma folha de ofício, citando regras, como devia acontecer o movimento. E uma das coisas principais era o nome, seria Teutônia,
porque a colonização começou assim, Colônia Teutônia. Toda a região era teutônia, Colônia Teutônia. A segunda coisa, definir onde seria a sede. Isso aí foi um motivo da briga. A sede, então, foi determinada por Klepke, já naquela época, sem ser prefeito, ele era simplesmente um cidadão de Teutônia. Ele escreveu que a prefeitura deverá ser construída entre Languiru e Canabaro, na divisa. Então ele já tinha imaginado onde está hoje. O outro ponto importante é que o primeiro prefeito a ser eleito deveria construir o centro administrativo. Isso assustou, acho que assustou muita gente. Eu não quero ser candidato porque construir com quê, né? O centro administrativo. E a coisa então foi andando. A campanha do plebiscito começou então no ano 81. 81 começou o movimento, aconteciam comícios em todas as localidades, né? E se pregava então a vantagem do lugar aqui se emancipar. E Estrela, que não queria perder Teutônia, também organizou uma campanha de não emancipar. Eles faziam comícios também em Teutônia do não. Então a coisa ficou quente. Surgiram assim, rivalidades também por causa desse movimento. Mas foi então no dia 24 de maio. 24 de maio, o povo de Teutônia foi às urnas e foi uma vantagem de quase 70%, sim, queremos município novo. E um fato curioso aconteceu em Canabaro. Ali houve empate, 600 sim e 600 não. Veja que eram poucos eleitores, 1.200, algumas abstenções em branco, mas deu esse empate de 600 votos de cada lado. Então, não havia rádios ainda em Teutônia, e quando saiu o resultado do plebiscito, foi uma coisa fantástica, euforia. O povo se reuniu em frente ali onde é a rodoviária hoje em Languiru, naquele prédio da cooperativa Languiru, era o salão de festas na época, né? E ali o pessoal se reuniu para vibrar, para comemorar. Foi emocionante. Selby, qual foi a tua inspiração para a criação do brasão e da nossa bandeira de Teutônia? Bom, a bandeira é uma coisa curiosa. O prefeito, eu era secretário de Educação, Cultura e Assistência Social. Daí o prefeito me chamou, Elton Klepke, me chamou e disse: você vai a Porto Alegre nesse endereço. Me deu um endereço. Você conversa com fulana. Ela é filha do advogado Acorce. Ela é a única do Rio Grande do Sul que é formada em heráldica. Heráldica, que é a ciência que estuda os brasões. Então o Selby pegou na direção do carro, era uma Kombi, e fui a Porto Alegre para conversar com essa senhorita. Klepke me dizia: vai lá e conta a história de Teutônia, que ela então vai fazer o brasão, a bandeira. E eu fui, contei a história, e ela então fez um projeto e veio a Teutônia no dia 24 de maio para apresentar ao prefeito, ao secretário da Cultura, que era eu, e os demais, a Leida Forma, a Lady Schneider, que era a vereadora, Leida Forma era a secretária da administração. Tivemos reunidos ali numa sala, olhando esse projeto que essa porto-alegrense desenhou para Teutônia. E daí já notamos no olhar do prefeito que não estava agradando para ele. Daí ele desconversou essa moça e ela saiu um pouco decepcionada, voltou a Porto Alegre. Daí o prefeito disse: Selby, tu vais fazer a bandeira. Eu? Nunca fiz uma bandeira. Eu também nunca era prefeito e eu tenho que fazer. Tu tens condições de fazer. Então, para não desagradar, eu me dei ao trabalho. Foi muito preocupante. Nós queríamos ter essa bandeira pronta para a festa de maio do ano seguinte. Então, eu estive preocupado como iniciar. E foi num baile de corais
na linha Schmidt, como de Westfália, onde os corais mostravam suas bandeiras, tá? Suas bandeiras. E no topo de uma dessas bandeiras eu vi a lira, um instrumento musical antigo, que é símbolo da música e do canto. Então me inspirei naquilo. Como Teutônia já era conhecido como capital dos corais, com 40 corais, eu peguei aquele mastro com aquela lira minúscula, pequenininha, de 10 centímetros de altura, e levei para uma desenhista, que era a Rita Brooks. Eu pedi para a Rita, então, me desenha essa lira num tamanho de 40 centímetros de altura, numa cartolina. Pinta isso ali, e dias depois eu venho e vou lhe dizer o que você vai pintar a mais. Aí dei as dicas como fazer, né? Uma chaminé de uma fábrica de manteiga, lá da Boa Vista, representar as indústrias. Um pé de milho e a máquina Saraquá, de plantar milho, representar a agricultura. Uma casa em Chaimel, que representaria então a colonização westfaliana alemã, né? Mas enfim, por baixo sim, nós escrevemos 1858 e 1981. E contraposto com os calcanhares, um par de sapato de pau nós colocamos também. Acima do brasão, na bandeira depois, eu coloquei 3 estrelinhas. As 3 estrelinhas representam os distritos, que era o distrito de Estrela. Canavaro foi o último a ser criado. O primeiro a ser criado foi Languiru. Languiru anteriormente chamava-se Ouro Branco, por isso o Hospital Ouro Branco. Canavaro, Languiru e Teutônia estão representados na bandeira por essas 3 estrelinhas. Coloquei as 3 estrelinhas para representar os 3 pujantes distritos que tinham muito progresso já da época. Eu sempre digo, Teutônia nasceu grande. Nós tivemos já na época 6.000 habitantes. 6.000 habitantes. Quando se olha hoje, tem municípios que se emanciparam com 1.200 moradores, eleitores. E Teutônia nasceu grande e rico. O povo muito trabalhador fizeram o progresso. Qual foi a principal característica de todos os envolvidos nesse processo de emancipação para que realmente tudo isso acontecesse? Bom, a grande maioria tinha o desejo de emancipar. A causa, sabe, o pessoal quer ser independente. Estrela fica longe, né? 24 quilômetros. Como Teutônia era desenvolvido, todos viam isso e teríamos vantagem em emancipar. Nós teríamos mais perto a prefeitura, pagar os nossos impostos. Então, foi uma coisa assim que todos estiveram motivados. É claro que houve pressão dos dirigentes da administração de Estrela para nós não emancipar. Teutônia, então, conseguiu se emancipar graças ao empenho. Nós tínhamos as mulheres que também faziam os comícios femininos, né? Aos sábados à tarde se reuniam em salões, iam pelo interior, e reuniam as senhoras e pregavam a emancipação. Ato de muita coragem, e eu acho que representa a Teutônia, né? O nosso povo, a nossa cidade é desenvolvida, nosso povo é batalhador. Qual você considera a característica que hoje nós podemos definir o povo teutoniense? É um povo que respeita autoridades. Isso foi já incutido na escola, a severidade dos professores eram durões. Então, a criança, o adolescente, ele ficou assim inspirado de respeitar as autoridades e trabalhar. A característica do povo teutoniense é o trabalho. Desde criança, eu na minha infância, eu tinha que ir junto à lavoura, correr atrás do arado, no rego da terra revolvida, para tirar o isso fora
e recolher de repente batatinha ou coisa assim, e fazer pasto para os animais. Cada criança recebia tarefas. Você leva a lenha para a cozinha, você recolhe os ovos, né? E enfim, essa responsabilidade o nosso povo teutoniense aprendeu já na infância. Você disse que os professores eram durões. Você também? Eu também. Eu assimilei aquilo o que era o meu professor. Graças aos professores a gente aprendeu. E eles eram durões. E eu, quando comecei a dar aula sem formação, fui convidado pela comunidade de Boa Vista para substituir o professor que estava saindo. Esse professor, ele sugeriu meu nome para que eu assumisse a escola, porque ele dava aula noturna e eu era um deles. Eu me destacava nas traduções, ele exigia traduções da língua alemã, textos em língua alemã para a língua portuguesa. Eu me destacava nisso aí porque eu lia bastante. Meu pai tinha assinatura de revistas, de Correio do Povo, então eu tinha meus dicionários português-alemão, alemão-português. Ele dava um texto, o professor dava um texto em alemão, eu fazia as melhores traduções para o português. Eu lembro que apareceu uma palavra em alemão que se referia a uma bala de arma, né? Então eu não usei na tradução bala, eu usei a palavra projétil. O professor perguntou: onde é que tu achaste essa palavra? O Correio do Povo, na crônica policial, encontrei esse termo, né? Então esse professor me indicou para dar aula. Qual era a minha formação? Eu fiz curso por correspondência de perito comercial e muita dedicação. Fiz datilografia em casa, mas era assim, não era só o CELB. Todos os professores anteriores a mim não eram formados. Basta eu dizer que quando fui fazer o concurso na Prefeitura de Estrela, a professor municipal, não foi necessário apresentar diploma, porque ele sabia que ninguém tinha. Foi em 1960. Em 1960, a população não tinha escolas normais por perto, só Santa Cruz ou São Leopoldo, então a nossa gente não tinha uma formação. Eram escolhidas pessoas assim. Claro, a Prefeitura de Estrela já fez uma seleção, era uma prova, quem passa nessa prova é nomeado. Era o prefeito Bertoldo Kaufmann, em 1960, que nomeou então o CELB para lecionar na Boa Vista. Criamos ali a escola municipal. E o fato é que em Boa Vista havia já uma escola municipal na vila. E a Bento Gonçalves, onde eu trabalhava, era mais para fora, do lado da igreja. E quando eu fui nomeado professor municipal, eu não cobrava mais, antes era particular, aliás. Então, agora em diante, os alunos não precisam pagar mais. Então, aconteceu que alunos foram chegando da escola anterior, a municipal da vila, foram chegando na minha escola. Tanto é que um dia ela fechou. Foi fechada, o prédio foi demolido, era de madeira. Nós, então, acolhemos todos esses alunos. Nessa época, então, a minha mulher, a Clisa, também já lecionava. Na época era assim, os professores eram rígidos, não tinham aprendido psicologia. Depois, nós fomos estudar, fizemos o curso de psicologia, conseguimos o diploma de magistério, fizemos estudos sociais na Univates e fiz também curso de história em Caxias do Sul. Então, a gente ouviu a psicologia da criança. A gente teve assim um certo remorso, o tratamento agressivo que a gente usou com as crianças, né? Então sempre é bom pessoas que têm formação para trabalhar com crianças, né? Selby, agradecendo muito a participação nesse programa hoje, eu deixo um espaço para que você deixe um recado para o nosso ouvinte e também faça o convite, porque a gente sabe que você tem uma página na internet em que tem muita história ainda para contar e para a gente conferir. Bom, ao me despedir desse trabalho, eu quero dizer aos teutonienses
que continuem trabalhando, que o trabalho adoça a vida, tá? e traz o progresso. Na preguiça ninguém consegue nada, tá? Então o trabalho dos teutonienses, os nossos ancestrais que aqui acordaram, nos ensinaram, nos legaram essa cultura do trabalho. Então, para o dia 24 de maio, nós temos programado, a Prefeitura programou, eles vão lançar nas redes sociais a história de Teutônia, da qual eu também faço parte. E ali eu já estou contando alguma coisa sobre a emancipação de Teutônia. No Facebook eu estou lançando, é o meu passatempo, a minha cerveja e meu aperitivo, né? Sentar no computador e lançar fotos. Eu tenho centenas de fotos antigas e lanço então no Facebook para ficar para a posteridade, né? Muitas pessoas vão copiando e a coisa então não se perde. Quando eu saí da prefeitura em 1997, eu comecei a percorrer todo o município de Teutônia. Eu ia nas casas tomar chimarrão e pedia a caixa com as fotos antigas. Mas o que você quer com essa caixa de fotos antigas? Não, eu quero só olhar. Eu quero olhar. Então eu selecionava para mim o que interessava para a história. Eu copiava, eu mandava escanear as fotos e guardava nos meus arquivos do computador. E hoje estou começando, então, já boa parte, já lancei no Facebook. E Teutônia Antiga, aquela página, está também guardando essas fotos. Parabéns pela atitude, muito bonita. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com seu Biva Lauer. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.